Vamos então, dando sequência aqui no nosso trabalho, o livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico, e nós vamos aqui seguindo na primeira parte, no item sobre biologia, dando sequência nas questões 301 e seguintes. Vamos lá, pessoal, eu peguei aqui, bom dia, embaixador, eu separei para nós aqui essas questões, e naturalmente preparei aqui também, né, uma pesquisa, bom dia, mami, uma pesquisa aqui com o nosso Grok, né, uma inteligência artificial que vai nos ajudar, até porque a gente vai falar aqui em breve sobre genética, né, e é importante que a gente tenha as informações bem organizadas, bem conectadas aqui para facilitar o nosso aprendizado, né. Então, Grok com K. E uma ótima inteligência artificial, juntamente com o GPT e outras que nós temos aí. Vamos lá, vocês vão achar bem interessante aqui que eu fiz uma investigação, uma consulta aqui, né, uma pesquisa, e informações bastante interessantes, que são informações de certa forma técnicas, mas que a gente, claro, como sempre, vai procurar trazer aqui numa análise bem tranquila para nós, para fazer com que aquilo que a ciência apresenta seja para nós acessível para o nosso entendimento e também nos ajudando aqui na nossa reflexão. Vamos lá então. Nós paramos na questão, nós fizemos aqui, né, começando com essa parte de genética, de ligação espiritual, e como eu falei para vocês, dando um foco nas perguntas que foram feitas aqui nesse começo, perguntas bastante relacionadas com o processo de reencarnação. Então nós vimos aqui na 29, se os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião no corpo, que vai reencarnar, de que modo que isso acontece. Na questão número 30, se há órgãos do corpo espiritual, e aqui então foi colocado que dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, jaz o corpo físico. E executadas certas alterações impostas pela prova ou pela tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual, exteriorizando essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Bom dia, Andréa. Então nós conversamos no nosso último encontro que sim, existe a influência dos espíritos na organização do corpo físico, porém esse corpo físico ele é submetido especialmente, vamos dizer, a duas leis. A primeira lei, naturalmente, a lei da matéria, em que a genética impõe a sua organização, e por outro lado nós temos o lado moral, em que através das provas e expiações o corpo vai também se moldando de acordo com a necessidade do espírito. Provas, expiações, missões também, claro, né, porque muitas vezes uma missão que é desempenhada por um espírito, há a necessidade que ele tenha determinadas características físicas para que essa missão seja bem cumprida, né? Pode ser ali no sentido de ter um corpo saudável para que ele possa ter esse desempenho, ou muitas vezes um corpo com determinadas características para provocar uma impressão sobre aqueles que convivem com ele. Então existem missões diversas que nós vamos encontrar. Agora, a partir da questão 31, então, nós temos aqui: a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Vocês se lembram que eu comentei num dos nossos estudos que a ciência, vamos dizer, a ciência como uma área de conhecimento, ela tende a evoluir e a se desenvolver cada vez mais. E isso faz com que o conhecimento se torne cada vez mais profundo e cada vez mais específico.
diferentemente daquele conhecimento generalista que se tinha no passado, em que era possível ter um conhecimento sobre várias áreas, e agora, com tanta profundidade, com tanto conhecimento que foi alcançado, já não é possível ter aquela ideia abrangente, mas é necessário que vá se especificando cada vez mais. Dentro da doutrina espírita, como nós comentamos também, nós vamos encontrar situações em que há necessidade de um aprofundamento, como nós temos hoje a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, em que o psiquismo humano, as emoções, são estudadas a partir da perspectiva espírita. Nós temos a Associação Médico Espírita, que vai estudando a questão da saúde orgânica relacionada com a saúde espiritual. Nós temos também, falando de um modo geral, podemos dizer sobre a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que são pessoas vinculadas à área das artes, a dança, a música, o teatro, o cinema, a literatura, enfim, áreas diversas que estão relacionadas também com o mundo espiritual. Tanto que nós temos um belíssimo artigo publicado lá no livro Obras Póstumas, intitulado A Música Espírita, né? Vocês se lembram? Fazendo uma comparação entre a música que se conhece no mundo espiritual e a música humana, que está aí diretamente relacionada com as emoções e o cotidiano que nós vivemos, né? Por isso essas letras muitas vezes um tanto quanto questionáveis, né? Mas enfim, nós temos ali diversas áreas, né? Além dessas associações de classe, os próprios temas, né? Nós temos aqueles que se especializam no Evangelho, a partir da visão espírita. É o caso, por exemplo, do professor Severino Celestino, uma grande referência no meio espírita, que estuda a Bíblia a partir da perspectiva espírita. Nós temos, por exemplo, a mediunidade, e temos ali grandes estudiosos, como foi o caso, né, da Sueli Caldas Schubert, da Dona Ivone, que estudaram a mediunidade. Nós tivemos também ali aqueles que estudam história do Espiritismo. Para quem não conhece a história do Espiritismo com mais profundidade, no último congresso do Espiritismo.net, vocês podem dar uma chegadinha lá no nosso canal, tem ali os vídeos, e num dos quadros que foram apresentados, tinha ali um palestrante que ele era especializado, ele estudava bastante sobre a história do Espiritismo. Ele foi até Paris, pesquisou documentos, trouxe ali informações que quando eu comecei a ouvir eu fiquei impressionado de tanta coisa interessante que se tem para conhecer sobre a história do Espiritismo. Nós temos aqueles que estudam filosofia, como foi o caso do Humberto Schubert, né, o sobrinho o filho, né, de dona da Sueli Caldas Schubert. Então nós temos ali vários temas, né? Temos, por exemplo, também estudando sobre gestação, sublime intercâmbio, que temos também ali, né, o estudo que fala sobre gravidez, que é estudado por médico também, né? Me esqueci o nome dele agora. Mas enfim, nós vamos ali estudando tantas e tantas e tantas áreas diferentes. E essa área em especial, essa volta que eu dei para desenvolver aqui nosso raciocínio foi exatamente isso. Com essa questão 31, quando se fala a reencarnação, me esqueci o nome agora do médico, fiquei encucado com ele agora. Aí gestação, sublime intercâmbio, do doutor. Pesquisem para mim, por gentileza, meus amigos. Esqueci o nome dele agora. Está sempre na ponta da língua, dessa vez eu esqueci. E me desculpe pelo esquecimento, né? Então aqui, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Essa é uma área também de especialização, que nós veremos que em breve, assim como nós temos a parte da veterinária que nós falamos, né, da doutora Iverna Prado, nós falamos de outros temas, da desencarnação, por exemplo, aqueles espíritas que vão se dedicar à compreensão não apenas do processo da desencarnação em si, mas também analisando a condição espiritual de cada espírito, sobre as várias formas de desencarnação, quando nós temos uma desencarnação por doença, uma desencarnação súbita, um acidente, uma situação, um suicídio, por exemplo, né? Então nós vamos estudar várias situações diferentes. E aqui, quando se fala sobre as primeiras manifestações de vida do embrião humano, vamos imaginar que o tema embriologia espírita ou embriologia espiritual passa a ser também um tema de estudo. Porque nós lembramos que o que nós sabemos hoje
a respeito, né, a respeito do processo de reencarnação. Ricardo de Bernardi, obrigado, Dudu. Né, então o Dr. Ricardo de Bernardi, né, que, se não me engano, ele é ginecologista e obstetra, e ele escreveu esse livro, que é um livro excelente, que ele vai analisando ali as várias situações em que acontece uma gestação, de gêmeos, chifópagos, aborto espontâneo, relações energéticas, fluídicas, entre filhos e mães. Então é bem interessante esse livro. É um livro técnico, né? Então ele que desenvolveu esse conteúdo. Então nós vamos analisando, no caso de embriologia, por exemplo, o que nós conhecemos como referência hoje sobre um processo de reencarnação é aquilo que André Luiz trouxe para nós, do livro A Reencarnação de Segismundo. Talvez ali seja a informação mais completa que nós temos a respeito disso. Mas imaginemos hoje, da mesma forma que na ciência nós temos aqueles que estudam a biologia, na medicina, que estudam embriologia, que é todo o processo desde a fecundação, sobre cada processo, né, a nidação, que é a fixação do óvulo ali no útero, o desenvolvimento de cada fase da multiplicação celular, as questões genéticas que nós vamos analisando, o processo até o parto, quando o bebê nasce, isso tudo é estudado detalhadamente hoje pela nossa medicina. Imaginemos esse tema sendo estudado pela visão espírita. Então é algo bastante interessante. Então nós vemos que o Espiritismo hoje, no momento em que ele começar a passar a ser visto, a ser entendido como uma área de estudo, uma área de pesquisa, não apenas uma área de fé. Porque geralmente é o que tem acontecido muito. A gente lembra que aquela visão que se tinha do Espiritismo na Europa, em que tinha uma perspectiva filosófica e também investigativa muito profunda, como Kardec fazia, né? A gente vê muito isso na Revista Espírita, tudo aquilo que é falado, aqui no Brasil nós demos uma visão, uma conotação muito mais evangélica. Falar sobre reforma íntima, sobre moralidade, todas são importantes, eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra. Talvez se lá na França, no século XIX, dessem um valor moral muito mais forte do que aquele valor filosófico, nós teríamos uma mudança significativa lá no contexto do desenvolvimento humano da Europa e talvez até do mundo pela influência. Né? Mas aqui no Brasil nós deixamos isso de lado. Então estudarmos, por exemplo, nós tivemos o André Trigueiro estudando sobre ecologia e espiritismo. Olha que interessante esse assunto. Botânica, veterinária, embriologia, genética, saúde física. Então nós temos ali um campo enorme e absurdo para ser estudado quando nós começarmos a olhar o Espiritismo como sendo um novo caminho para pesquisa, investigação e realmente dentro do seu aspecto científico. Porque nós temos ali ciência, filosofia e religião. É aquele tripé que nós colocamos, né? E aqueles que não aceitam religião, mas a gente lembra sempre, né, o Herculano Pires, ele coloca isso, né, eu tenho uma edição do Livro dos Espíritos, de 1982, se eu não me engano, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em que na introdução ele comenta ciência, filosofia e religião, mas a religião no sentido de entender essa relação do homem com a sua espiritualidade. E aí então, quando nós tivermos ciência, aliás, religião, que é esse aspecto moral, nós estudamos bastante. Filosofia, em segundo plano, mas também ali o que nós estamos fazendo hoje é discutindo filosoficamente as questões do Espiritismo. Mas a parte de ciência, ela é pouco estudada. E nós temos ali esse campo enorme para ser explorado. Basta apenas que nós encontremos, né, aqueles que são os pesquisadores e interessados dentro dessa área. Pois é, Brás, mas só que no caso do Valdo Vieira, ele acabou focando muito mais na área de investigação. E foi daí que ele perdeu o interesse em estudar as outras questões da mediunidade, por exemplo, porque o que ele se interessava era a questão de projeção. Então, assim, o que nós precisamos ver é exatamente encontrar tudo isso de uma forma equilibrada, respeitando cada tendência, mas sem abrir mão de uma por causa da outra, que foi o que ele fez. Eu não quero mais falar sobre isso, só quero falar sobre isso e vou deixar de ser espírita. Então, na verdade, nós temos que encontrar, porque os três campos são importantes de serem estudados.
né? Mas vamos lá, eu trouxe para vocês essa reflexão só para mostrar o quanto ainda a doutrina espírita pode crescer no momento em que nós tivermos aqueles que se interessem nessas pesquisas, né? Aliás, é bem interessante esse artigo, acho que eu vou pensar em escrever um artigo sobre isso. Vamos ver o que dá para a gente fazer sobre as áreas de pesquisas do Espiritismo. Vamos lá. Vocês estão me dando ideia, né? Estão vendo, né? Mas vamos lá. Questão 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? A resposta, então a gente lembra, as primeiras manifestações de vida do embrião humano é quando nós temos ali, né, quando nós encontramos os gametas, né, o espermatozoide, o óvulo, no momento em que há a fecundação e começa a multiplicação celular, logo naquele comecinho. Tudo bem, geneticamente, ou melhor, a partir da visão biológica nós temos esses estudos. Mas e na questão espiritual? Em que momento a reencarnação pode ser considerada nessa ligação do espírito com o mundo físico? A resposta de Emmanuel. Desde um instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais, com um novo nascimento na esfera do mundo. Olha que interessante. Então, o que ele lembra aqui para nós é que o espírito vai se vinculando à matéria, e é natural, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre esquecimento do passado, por exemplo. O esquecimento do passado é aquele que o espírito acaba ficando adormecido na sua memória sobre as suas experiências, tanto no plano espiritual, daquilo que ele já viveu anteriormente, como também das existências anteriores. Se esse acontecimento acontece no momento em que nós estamos reencarnados, em que momento exatamente esse processo de esquecimento começa a acontecer? Nós vamos lembrar que André Luiz ele comenta, e depois eu vou trazer para nós aqui a passagem de André Luiz, para a gente poder relembrar aquilo que ele relata sobre Segismundo, porque ele fala para nós sobre a preparação no plano espiritual, aquela fase de transformação perispiritual, de redução perispiritual, para que o espírito se vincule àquele organismo que está se desenvolvendo. Então a gente vai percebendo que essas mudanças que vão acontecendo no espírito não acontecem apenas dentro do campo fluídico, mas acontece também dentro do campo mental. E essa pergunta que é feita, em que momento acontece o processo de reencarnação, nós temos que lembrar que não é apenas o vínculo do espírito no corpo físico que está sendo elaborado, que vem sendo desenvolvido, mas quais são os efeitos sobre o espírito no momento em que isso acontece. E aí então a gente vai lembrar que passa por redução, o espírito quando é conduzido ele já começa a sofrer o efeito daquele torpor, porque ele vai perdendo consciência, mas o que Emmanuel coloca para nós é que quanto mais evoluído o espírito menos o efeito ele sofre. E aí inclusive eu me recordo que eu comentei com vocês uma vez, ou algumas vezes, a respeito de uma psicografia trazida por um espírito que estava em processo de gestação física. E aí ficou aquela dúvida, será que o espírito pode fazer isso? Será que o espírito não pode? Será que durante a gestação o espírito pode psicografar para trazer as suas impressões, ou se comunicar com aqueles que estão ali, seja a título de instrução, ou seja a título de comunicação com os seus entes queridos? Será que é possível? Será que não é? Esse debate ficou. E aqui o que Emmanuel traz para nós, né? Pois é, Brás, tem que ser desenvolvido nesse sentido. Ele já ter ali passado por todas essas etapas de tamanha influência do corpo físico, em que ele começa a reencarnar, trazendo ali a sua consciência bastante livre, para poder dar continuidade no seu raciocínio, nas suas ideias, na sua razão, até o momento em que de fato acontece a reencarnação. Mas ainda assim ele sofre um efeito. Da mesma forma que um espírito em emancipação,
ele está consciente no plano espiritual, que é o caso, por exemplo, de Divaldo, o caso, por exemplo, do Chico, da Dona Ivone, que em emancipação tinham consciência do que acontecia no plano espiritual. Porém, pelo fato de estarem, de alguma forma, vinculados ao corpo físico, eles não tinham plena liberdade de agir. Porque para ter plena liberdade de agir, o espírito tem que estar definitivamente desencarnado. Não é parcialmente desencarnado. Porque de alguma forma ele vai ter restrição, não tem como. Então, no caso também do processo de gestação, mesmo que o espírito seja um espírito lúcido, consciente e desenvolvido, o processo de reencarnação exercerá sobre ele um tipo de influência. Então ele vai perdendo gradualmente a sua liberdade de raciocínio, até o momento em que ele está definitivamente ligado e a sua consciência, então. Geralmente é o que acontece, porque a gente tem aqueles espíritos que, no caso da Dona Ivone, que tinha lembranças sobre a existência anterior. Espíritos que têm ali na mediunidade a capacidade de vivenciar as experiências espirituais de uma forma muito mais clara. Mas mesmo assim a matéria exerce sobre ele uma influência. Agora já os espíritos comuns não. Os espíritos comuns ainda ligados ao mundo físico, no início do processo de reencarnação, conforme André Luiz traz para nós, já começa a acontecer aquele adormecimento, aquele torpor, aquela perda de consciência sobre a sua realidade espiritual, e ele passa a viver essencialmente o mundo material, das suas relações, das suas atividades, das suas experiências como um todo. Né? Dudu trouxe para nós, obrigado amigos participando conosco, saindo do seu orbe espiritual para o orbe da matéria, é uma responsabilidade enorme daquele que escolheu a sua volta para crescer de novo. Então, quer dizer, a gente vê que, é o que a gente sempre comenta, né? O processo de reencarnação, ou melhor, a escolha numa reencarnação exige uma logística extremamente complexa. Não é apenas onde, quando e com quem ou como o espírito vai reencarnar, mas exatamente ali qual é a importância para o espírito no seu processo evolutivo. Como ele vai viver essas experiências, quais serão os seus aprendizados, quais são os seus compromissos e necessidades de mudança que ele vai ter. Então a reencarnação ela tem um processo de mobilização logística, tem um processo de envolvimento biológico e fluídico, mas tem também um processo moral, que é o mais importante de tudo. Porque o espírito reencarnar não é simplesmente algo automático, é um compromisso assumido para que ele possa se desenvolver. E é para isso que existe a reencarnação. Do contrário, qual seria o sentido? Apenas para fazer ali um automatismo, um processo automático? Evidentemente que não. Renascer é difícil para o corpo físico, para o espírito mais ainda. Olha que bacana, né? Reviver uma outra vida do seu passado. Então, assim, o espírito, né, por isso que a gente vê muito, né, no caso, mais uma vez, André Luiz e também Filomeno de Miranda, eles relatam bastante sobre isso, que aquele espírito que se prepara para uma reencarnação, acontece uma revolução de sentimentos e ideias. Só o fato dele de cogitar, a gente já viu isso, quando, no caso de Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, que só de falar para o espírito, olha, está na hora de você reencarnar, o espírito já começa a sofrer todos os efeitos da expectativa, do medo, do constrangimento, do planejamento que ele precisa fazer, o medo do fracasso, a expectativa do sucesso, os reencontros. Olha quanta coisa acontece na mente do espírito. E muitas vezes a gente fica preocupado muito mais com o processo em si. Que é interessante nessa parte da embriologia espiritual que a gente falou agora há pouco. E não, embriologia espiritual não, é o termo errado. Da embriologia do processo de reencarnação. Porque embriologia espiritual você está falando sobre a gestação do espírito, não é isso. Né? Mas a gente vê a complexidade desse aspecto científico, mas a gente vê a extrema profundidade e gravidade do processo moral para um espírito que reencarna. Obrigado, amigos. Pois é, embaixador, é muito complicado quando a gente encontra espíritos, principalmente espíritos que trazem grandes comprometimentos, ou espíritos que têm ali grandes compromissos. Dá para a gente imaginar, só para a gente poder fazer ali um raciocínio rápido. Imaginemos a mente de Kardec e a mente do Chico e a mente do Divaldo quando eles estavam se preparando para reencarnar.
trazendo esse compromisso moral que eles tinham agora. E isso do lado assim mais elevado. Agora pensemos naqueles espíritos criminosos, muitas vezes nós mesmos. Como nós vivenciamos esse momento de expectativa, no momento em que carimbaram o nosso passaporte e fala, marca a sua viagem que chegou a hora. O que passou dentro da gente nesse momento? Ainda bem que a gente não lembra, né? Angelino, tu trouxe para nós aqui, né, em uma pesquisa realizada recente, a religião espírita de todas as religiões é a que tem menos adeptos, mas são todas e mais intelectual. Sim, saiu agora. Hoje é quarta-feira, saiu na última segunda-feira. Inclusive publiquei, mandei para, não sei se mandei lá no nosso grupo, mas saiu estatística, né, e é uma tendência natural, né, que em termos de conhecimento, de desenvolvimento acadêmico, os espíritas são mais. Né, inclusive teve uma queda no número de espíritas. A gente pode falar sobre isso em breve. Se a gente ainda pensa demais, imagina que está guardando para vir. Pois é, aqui a gente já fica pensando demais nas questões da vida, né? Imagina quem está se preparando para começar uma existência terrena. Bem complicado. Então, aqui o que nós comentamos então, né? Nós temos aqueles espíritos que trazem uma lucidez maior, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, que são ali bastante limitados no seu raciocínio. Avançando, vamos lá. Questão 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Isso aqui no livro Gestação, Sublime Intercâmbio é comentado sobre essa relação fluídica, que muitas vezes o enjoo que uma mulher sofre, por exemplo, durante o período de gestação, né, vocês mamães já devem ter sentido isso, então naquele momento de enjoo, ou não, né, tem umas que sentem demais, outras não sentem quase nada, ou não sentem nada, né? Mas muitas vezes essa relação que existe entre espírito e o espírito filho e o espírito materno, durante o processo de envolvimento orgânico, pode haver uma influência mental entre eles, uma incompatibilidade de fluidos, que inclusive, conforme o Dr. de Bernardi comenta, pode acontecer inclusive um aborto espontâneo. Tamanho o conflito que existe entre a mente de mãe e a mente do espírito. Ou muitas vezes, como a própria ciência analisa hoje, realmente ali as diversas transformações que a mulher vai sofrendo em termos hormonais durante esse processo. Então, existe essa influência? A resposta que Emmanuel coloca. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Esses sinais de nascença, né, a gente vê bastante isso. Uma mulher, por exemplo, está fazendo as suas atividades, de repente começa a ter enjoo. Aí sai correndo vomitando, sai não sei o que, alguém fala, ih, está grávida. É esse tipo de sinal de nascença que ela coloca. Ou então aquela impressão que ela diz assim, eu tenho impressão de que eu estou grávida. Então são impressões diversas que são resultados naturalmente do próprio organismo, que vai fazendo com que a mulher tenha essa percepção das próprias alterações que vão acontecendo no seu corpo, mas o que Emmanuel coloca para nós aqui é que existem sinais sutilíssimos que a nossa ciência ainda não compreende. Porque nós podemos imaginar um espírito que tem o seu perispírito, e no seu perispírito nós temos ali toda a sua complexidade envolvendo a qualidade dos seus fluidos, envolvendo ali uma série de estruturas que também nós conhecemos pouco. Olha aí mais uma dica para estudo sobre o perispírito, né? Estudar exclusivamente o perispírito, a sua estrutura, seu funcionamento e tudo mais. Nós já tivemos especialistas também que escreveram livros sobre isso. E aí então, imaginemos o perispírito da mãe com o perispírito do filho,
se colocando, se interpenetrando, se misturando, entre aspas, um com o outro, e a troca que existe. Porque da mesma forma que existe uma troca biológica entre o corpo em gestação e o corpo da mãe, inclusive não é somente uma troca, mas na verdade a mãe alimenta e sustenta aquele organismo durante o seu desenvolvimento, tanto que nós temos, né? Eu me recordo de uma reportagem que passou num Globo Repórter, isso há mais ou menos 20 anos, ou até mais que isso, que falava sobre o uso do crack, que era uma droga nova que estava surgindo até então, e ela começava a fazer pesquisa. E mostrou, além dos usuários de crack, que era uma droga altamente destrutiva, como todas as outras, mas extremamente complicadas, essa droga ela era usada também por mulheres, principalmente mulheres que viviam na condição de rua, acabavam infelizmente se prostituindo por causa da droga e tudo mais. E depois então elas tinham bebê, e esses bebês eram estudados, cuidados obviamente, mas também eram estudados em maternidades, e os médicos analisavam e filmavam, isso foi mostrado na então reportagem, os bebês em convulsão, porque eles estavam sofrendo a abstinência da droga depois que eles nasceram. Porque eles perderam o contato com a mãe, e aí então eles não tinham mais o suprimento da droga para poder alimentar o vício físico que acabou sendo gerado. Bebê assim de 1 mês, deitado num bercinho, tendo convulsões. Então a gente vê que se biologicamente isso acontece, e para nós já é algo que espanta demais, é aquela mãe que se alimenta com uma boa qualidade ou com uma qualidade ruim, vícios e substâncias que ela ingere, medicamentos, bebidas, tabagismo, drogas, etc, etc, etc. Analisando, por exemplo, a qualidade do leite materno para ver quais são os tipos de substâncias que a mãe transfere para o bebê durante a amamentação. Se isso tudo acontece biologicamente, imaginemos fluidicamente. E é só compreendendo essa estrutura do perispírito e a complexidade da relação espiritual que existe entre fluidos, mas também mentalmente, que se dá através exatamente do contato fluídico entre as duas. Imaginemos o quão importante é essa relação que a nossa ciência sequer imagina. Sequer imagina, né? A mãe me colocou, né? Seria interessante acompanhar a gestação de uma mãe espírita médium. Pois é. Esse é um tipo de situação, mãe, que também é elemento de pesquisa. Assim como já estudaram os médios, eu lembro que o doutor Sérgio Felipe fez um estudo uma vez em que o médium, lembrando que ele era pesquisador, neurocientista e tudo mais, ele então pegou o médium e durante o estado sem o transe e com o transe. Sem o transe, coletaram exames, fizeram ali exames de eletroencefalograma, eletroencefalografia, coleta de exames bioquímicos para ver exatamente quais eram as reações no seu organismo, e depois fizeram os mesmos exames durante o estado de transe, para fazer uma comparação. Não me lembro das conclusões que foram obtidas, né, mas no caso da gestação também é algo assim algo interessante a ser percebido. São conhecimentos, né? Enquanto tem dúvidas, enquanto tem mistérios, o conhecimento está sempre tentando compreender. Será que ela conseguiria nos dar mais detalhes? Ela o quê, mami? Você colocou, perdi o time da sua pergunta, por favor. O Dudu colocou, né? Fica imaginando 2 perispíritos no espaço, com 2 espíritos, né? Quanta complexidade. Sobre a mãe médium, né? Sim, entendi agora, tá, a relação das duas, né? Se a mãe conseguiria dar algum detalhe, né? Pois é. Tendo ali aquela percepção, se ela conseguiria sentir com mais profundidade a presença do bebê, se por acaso, né, pensamentos eram captados, né? Muita coisa bacana, né? Então, quer dizer, fica aí a sugestão de pesquisa para quem tiver a possibilidade, né? Então, assim, tudo isso que a gente vai vendo, né, o que Emmanuel coloca para nós, quando ele põe assim, mais uma vez, olha só, essa interpenetração de fluidos é natural e justa,
ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo. Então, esses fenômenos sutilíssimos que nós atribuímos às mudanças hormonais, às mudanças orgânicas, às mudanças emocionais, porque as mulheres sofrem muitas alterações no organismo, sofrem não, né? Vivenciam, que não é um sofrimento, né? Vivenciam, muitas vezes pode ser sofrido, mas nem sempre, né? Muitas vezes as mães começam a sentir o instinto materno começando a ser alimentado por essa resposta do corpo físico, e aí vem a parte emocional, vem a parte psíquica, vem a parte orgânica, tudo isso misturando. E a gente vê que, apesar de toda essa complexidade, a parte espiritual ela não é considerada. Então essa pergunta que foi feita aqui era extremamente justa e valiosa quando a gente começa a analisar realmente toda a realidade espiritual, colocando em contato dois espíritos durante esse período de 9 meses, e até mais do que isso, porque a gente lembra que a maternidade ela não termina com a gestação, pelo contrário, é ali que ela começa e depois vem a relação de mães e filhos durante toda a vida, né? Mas naquele momento em especial existe ali algo muito mais profundo e muito mais complexo acontecendo. Está aí então uma sugestão de área de pesquisa para o meio espírita. Dudu colocou uma psicografia de uma mãe médium relatando isso, seria ótimo, já pensou, Dudu, que bacana? Com apoio, porque aí nós teríamos, claro, né, organizando toda essa estrutura, nós teríamos ali toda essa logística, né, nós teríamos ali os mentores espirituais potencializando a capacidade do espírito em processo de gestação biológica para se comunicar. Olha só que bacana seria. Já pensou que coisa maluca? Quanta coisa importante tem ainda para ser pesquisada? O Brás colocou, né, já imaginou uma mãe recebe 2 espíritos inimigos em condições siamesas? Por exemplo, Brás, já que você vai estudar um espírito em gestação, vamos estudar ali as várias situações de espíritos que vão reencarnando. Nossa cabeça começa assim, né? Começa a explodir de tantas ideias, né? O nome colocou, né? E tem mulher com dificuldade de amadurecer na gestação, né? Pois é. E ao contrário, tem gestante adolescente que abraça a gestação desde o início. É a questão do psiquismo, é a questão da maturidade do espírito, do compromisso que se tem, né? Então, coisas bem interessantes para a gente poder analisar. Avançando, meus amigos, vamos lá. Questão, então, número 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação de suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie? Então, foi feita uma pergunta aqui falando, né, que durante a gestação é natural que biologicamente o espírito, então, né, sendo o organismo vai se desenvolvendo a partir da formação orgânica com combinações genéticas e tudo mais. Então, essa, entre aspas, recordação, que nada mais é do que a sua própria formação, isso acontece com naturalidade. Então, a pergunta que foi feita é se o espírito, durante a sua reencarnação, ele tem também essas lembranças. Da mesma forma, provavelmente essa pergunta foi incentivada, provavelmente por causa da questão da desencarnação. Que muita gente diz assim, naquele momento um filme passou pela minha cabeça. E durante a reencarnação, será que passa também esse mesmo filme? Emmanuel responde para nós. Já responde, Angelina. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar retamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito, em aprendizado na Terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir, pela sua expressão superior de espiritualidade. Então aqui é colocado que sim, quando se fala sobre
se ele se recorda antes do nascimento, se ele tem a recapitulação de suas etapas evolutivas. O que a gente pode colocar aqui é que quando o espírito vai reencarnar, ele não vai ficar se lembrando das experiências que ele viveu no passado. Ele vai ficar se lembrando dos compromissos que ele tem devido a essas experiências. Então, se é, por exemplo, aquele espírito que ainda traz a culpa, que vai reencarnar numa condição de expiação e provas devido a equívocos do passado, quando nós comentamos que no momento em que o espírito é comunicado, que a sua reencarnação começa a ser elaborada e ele começa a sentir aquela angústia pelo fato de ainda ser um espírito muito vinculado ao mundo físico, um espírito comum, vamos dizer, não vou dizer espírito atrasado, porque todos nós vivemos isso, né? E aí então nós temos na escolha de nossas provas, na escolha de nossas expiações, aquele medo do que virá durante a nossa existência terrena, é muito natural que o espírito fique pensando sobre isso. Analisando de um modo bastante simples, é assim, uma coisa bem prática, bem simples para todos nós. Nós vamos fazer uma viagem para encontrar uma pessoa com quem nós temos um compromisso problemático lá em outra cidade. Durante a viagem, a gente não vai ficar pensando no que vai acontecer quando eu chegar lá? Puxa vida, quando eu chegar lá eu vou falar isso. Será que eu vou conseguir resolver? Será que tal coisa vai dar certo? Será que é isso? Então, esse raciocínio que nós fazemos durante a viagem, nós podemos comparar que é o mesmo raciocínio que o espírito faz quando ele está reencarnando. Porque muitas vezes, se lembrem disso, que nós já conversamos, quando nós falamos de um espírito que está reencarnado, ele não se lembra dos fatos, mas ele guarda as impressões. Ele não sabe por que ele sente aquela angústia, por que ele sente aquele medo, por que ele tem aquela relação tão simpática com outra pessoa. Ele simplesmente sente isso, ele vivencia isso. Mas quais são os detalhes que ele lembra? Ele lembra o que ele fez, com quem ele viveu, onde ele viveu, ele não lembra disso. Então, durante a reencarnação, conforme o espírito vai se preparando para isso, essas ideias começam a ficar ali bastante ativas, até o momento em que as ideias começam a adormecer e o espírito guarda isso. Crianças, por exemplo, que reencarnam, já trazemos sintomas de depressão, que a ciência vai analisar que são ali deficiências neurológicas que vai causar isso tudo por causa da falta de comunicação bioquímica do cérebro, mas que na verdade é um espírito que reencarna trazendo impressões de culpa, de medo, estando no meio, numa experiência que para ele é ruim. Então esse espírito vai ter essas lembranças. E Emmanuel chama atenção, mas para o espírito já desenvolvido, que já tem aquisições de sabedoria, ele não tem essa necessidade. E quando tem alguma lembrança a esse respeito, ele não guarda esse sentimento negativo, porque isso já foi superado. O máximo que vai acontecer é ele lembrar daquilo que ele vivenciou e falar assim, poxa vida, eu lembro quando eu ainda era assim. Mas ele não sofre por isso. Ele prescinde disso, ele não tem necessidade, ele não passa mais por esse tipo de experiência. Então, para a grande massa dos reencarnantes aqui no nosso mundo material, que o planeta Terra ainda é uma escola de provas e expiações, embora em fase de transição, a maioria dos reencarnantes é formada por espíritos ainda que guardam essas impressões que são difíceis de lidar. Basta a gente ver o contexto do nosso mundo. Mas para aquele espírito já equilibrado, ele já reencarna tranquilo. Ele vai fazer aquela viagem sabendo que o destino dele é um destino tranquilo. É um lugar que ele tem prazer, são pessoas que ele conhece, são compromissos que podem ser importantes, mas ele vai trabalhar mentalmente aquilo de um modo proveitoso, porque ele está planejando aquilo que ele vai fazer. Não é aquele encontro doloroso que ele fica, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer quando eu chegar lá? E a gente fica sofrendo por antecedência. É a chamada pré-ocupação. Quando eu estou preocupado, o que é preocupado? Eu estou pré-ocupado com aquilo, estou me ocupando antes da coisa acontecer. E é por isso que a nossa mente fica com essas preocupações. Poxa, eu estou preocupado com uma coisa que vai acontecer, já estou me ocupando dela, sem antes dela chegar.
é aquele tratamento, é a ansiedade, aquela doença, é o aluno fazendo prova, ai meu Deus do céu, a prova vai vir, calma, espera a prova chegar. Não se preocupe com ela antes dela ocupar, deixe para se ocupar no momento em que ela estiver acontecendo. Então é isso que passa na mente, por isso que a gente falou que o processo de reencarnação é um processo que traz ali um turbilhão de experiências para o espírito reencarnante. Fascinante isso. Dudu colocou. Esse zigoto que já chega iluminado, trazendo a forma mais lúdica de uma preparação para que o novo ser espiritual esteja sendo trazido, para que essa formação biológica venha trazer mais momentos de um renascimento de provações, que esse ser pediu para vir com essa gestante que irá suprir muita coisa que ele, embrião, que será uma criança bem-vinda e amada para a sua vida da matéria, melhorar um pouquinho mais a sua vida espiritual, que será com certeza a sua melhor evolução como espírito imortal, que chegará com muito amor do Pai. Né? Obrigado, amigos. E isso me fez lembrar aqui essa passagem do livro Os Mensageiros, que falava para nós que na colônia, no caso nosso lar, havia ali uma escola de preparação para mães. Olha que interessante. Né? Porque a gente vê que essa relação entre espíritos que vão reencarnar e suas mães, e eu me lembro também do livro Transição Planetária, em que falava dos espíritos que estavam reencarnando aqui para o nosso mundo durante a fase de transição planetária, que eram espíritos de pais que, em desdobramento, estavam conhecendo os filhos que reencarnariam através deles. Então, a maternidade, que também é uma outra área de especialização interessante a ser estudada biologicamente, mas também psicologicamente, envolve não apenas o espírito que traz todos esses compromissos, mas a grande responsabilidade dos pais na orientação e na sustentação do espírito durante essas provas. Para a gente poder ver o que é, quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. E também lá no Livro dos Espíritos, que fala sobre a missão da maternidade e da paternidade, a gente vê que como é complicado, como é complexo, complicado não, complexo esse processo de relação entre espíritos quando reencarnam com objetivos de sustentação e apoio para provas e expiações. Fascinante isso, né? Então, meus amigos, aqui já, como coloca Emmanuel para nós então, ele traz aqui então sobre essas questões das lembranças, né? Lembranças que o espírito tem durante esse momento de preparação para o nascimento aqui no nosso mundo, que é o processo de reencarnação. Né? Então ele traz ali o lado positivo, o lado negativo que o próprio espírito gera devido às suas preocupações com esse momento de chegada aqui no mundo físico, o cumprimento de suas provas, de suas expiações, de suas missões e tudo mais, e traz também para nós aqui a diferença que é para os espíritos já desenvolvidos, que trazem as maiores aquisições de sabedoria e de amor, que já trazem também a consciência tranquila, porque aqui o que a gente vai falar é aquela consciência culpada e aquela consciência tranquila. E durante esse processo de reencarnação, lembrando que a reencarnação é sempre uma experiência extremamente importante para o espírito, porque isso faz parte do seu desenvolvimento, cada espírito então vai dar um devido valor a ela. Muito bem. Boa tarde, Luque. Bom dia, Luque. Muito bem. Deixa eu ver aqui, temos vamos lá, 10 minutinhos. 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Aqui, quando eu li essa pergunta, eu já fiquei me coçando, né? Porque eu tive a minha fase de genealogista amador, né? Fazendo uma pesquisa sobre a minha família. Vou contar um pouquinho da história para a gente poder fazer depois essa relação com a parte espiritual. Em 1970 foi feita uma árvore genealógica da minha família por uma pessoa e ela fez
elaborou uma árvore muito bonita, depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo. Ele desenhou uma árvore e foi colocando vários nomes, né? E na época eu tinha a vontade de fazer uma árvore genealógica da minha família. Mas eu só conhecia da minha avó para baixo, né? Da minha avó até nós aqui. E aí então perguntava para ela sobre os pais, sobre as mães, ela tinha ali algumas informações, mas não tinha documentação, não tinha nada disso. Então eu tinha era uma árvore com 33 pessoas. E aí eu comecei a pesquisar o sobrenome dela, que é um sobrenome alemão. Pesquisei na internet, achei uma pessoa, falei, olha, nós temos ali, eu não tenho esse nome, né, porque meu pai mudou o nome, mas esse nome da família foi, a minha avó tem, coisa e tal, e é o mesmo nome que o seu. E aí uma pessoa que considero como prima, embora distante, ela é prima de 3º grau, ela falou assim, olha, já tem uma árvore que existe, eu vou mandar para você. Aí mandou naqueles papéis de projeto que tinha antigamente, enorme, desenhado, ela me mandou pelo correio. De repente eu abri assim, imagina que, sabe aquela ideia assim que você começa a abrir e você fala, tinha 500 pessoas ali. E uma folhinha perdida era o nome da minha avó. Eu peguei esses 33 nomes, encaixei nessa folhinha e falei, bom, agora nós somos 533. Mais ou menos isso, né? Era 500 e pouquinho. E a partir dali eu comecei a fazer uma pesquisa, e durou 10 anos essa pesquisa. Desses 500 eu consegui aumentar para 1.300 pessoas. Buscamos lá a origem lá no ano de 1700 e alguma coisa, que era na Suécia. Da Suécia foi para a Alemanha, da Alemanha eles vieram para cá, naquela época em que começava a haver a mudança de mão de obra aqui no Brasil, que antes era uma mão de obra escravizada, né, na época do Brasil colonial, e passou então a trazer imigrantes para cá, para fazer essa substituição nas fazendas de café. Essa minha família se localizou na região ali de Pirassununga, naquele pedaço ali, que tinha bastante fazendas e ainda tem, né? Inclusive em Pirassununga tem lá nome de praça, de pessoas da família e coisa e tal. Então, a parte interessante disso tudo, eu vou ter que resumir porque eu adoro falar sobre isso, eu vou esticar esse assunto e não é o tema nosso hoje aqui. Mas a parte interessante é que quando a gente começa a fazer pesquisas de genealogia, para poder conhecer a família. Que legal, olha só, mami. Então, para fazer essa pesquisa de família, é alertado para nós o seguinte, presta atenção, porque você vai encontrar nomes importantes na sua família. Mas se prepare, porque você também vai encontrar nomes de pessoas que tiveram também situações bastante problemáticas. Você vai encontrar criminosos, e foi o que eu encontrei. Você vai encontrar suicidas, que foi o que eu encontrei. Você vai encontrar pessoas importantes que aparecem na televisão. Você vai encontrar para outras pessoas, né, pessoas que foram prefeitos, políticos, religiosos, militares, artistas, etc, etc, etc. Então a gente começa a fazer essas ligações. Mas o detalhe é que quando você faz uma pesquisa como essa, você pensa assim, olha, tem 1.300 nomes da sua família. 1.300 nomes. Muito bem, esses 1.300 nomes são meus familiares? Geneticamente sim, mas e espiritualmente? Quem são essas pessoas? Muitas vezes quando a gente conversa, não, nunca recebi nada, Dudu. Então assim, quando você conversa com essas pessoas, existe aquela predisposição ao mútuo acolhimento. Então você fala para aquela pessoa, poxa, você é minha prima, poxa, você é meu primo, você é meu tio. Eu conheci primos de 5º grau, que viviam lá na Guatemala, 5º grau. Então quer dizer, a nossa relação eram nossos trisavós. O meu trisavô era primo do trisavô daquela pessoa. Depois vem tataravô, que era o comum. Então, essas pessoas são familiares. Então vamos ver para a resposta de Emmanuel. Sim, foi assim, uma experiência muito bacana, Dudu. Então olha só o que o Emmanuel coloca sobre isso. Ó. Mais uma vez. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da Terra, ora na luz santificante dos planos siderais,
transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Se a reencarnação acontece, como é que a gente pode falar sobre as relações familiares? Elas tendem a se expandir cada vez mais, sustentadas pelos liames sagrados do espírito, em amor principalmente. E ele fecha. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta no plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, quer dizer, no caso da árvore genealógica, é o mesmo prazer que a gente acaba sentindo como se estivesse colecionando figurinhas. De repente aparece alguém que manda um e-mail para mim, olha, eu encontrei meu nome na sua árvore, eu queria completar aqui. Aí eu pego o nome de todo mundo, coloco e falo, poxa, que legal, tem mais 5 nomes na minha árvore. Vou lá e coloco para 1.300 e tanto, eu coloco mais 5 pessoas. E você vai juntando, pelo prazer de, entre aspas, colecionar e conhecer a história. E naturalmente eu fiz uma pesquisa histórica, vi ali vários documentos antigos e coisa e tal. Mas e espiritualmente, que é o que realmente importa para nós? Quem são essas pessoas? Será que nós temos importância mútua? Será que eu tenho alguma importância para elas ou elas têm alguma importância para mim? Agora, quando a gente fala em família espiritual é diferente. Porque família espiritual são espíritos que não apenas se conhecem, mas são espíritos que se amam de um modo muito especial. Então essa é a diferença que nós temos entre a árvore genealógica, que você constrói formando ali nomes da sua família, pessoas com quem você tem relações consanguíneas, e a relação espiritual. E a relação espiritual ela é formada realmente pela vivência e pelas experiências que cada espírito se juntou. Pois é muita coisa, né? Então, assim, meus amigos, fechando, né? O Brasenbrock também, né? Um judeu me mostrou meu parentesco com Jesus. É mesmo? Que legal. Né? Então, assim, a gente vê essas relações que vão se formando, principalmente quando a gente começa a sair do mundo físico e olhar por uma perspectiva espiritual. Que ele é muito mais, não somente muito mais forte, mas é a relação verdadeira. Porque tem espíritos que reencarnam como irmãos, como pais, como filhos, até mesmo se unem como casais, mas que na verdade eles não têm relação espiritual. São espíritos muitas vezes ligados por uma relação muito mais negativa do que positiva, embora com objetivo de transformação. Agora, a família espiritual é aquela família verdadeira que todos nós construímos. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, e assuntos bem interessantes. No próximo encontro nosso, a partir da questão 35, nós entraremos na parte de genética. Aí uma parte mais técnica, uma parte mais científica, e a gente vai procurar trazer aqui da melhor forma para a gente poder compreender como as coisas funcionam, né? Esperando sempre que traga para nós ali conhecimentos interessantes e importantes para nós. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, trazendo para nós mais um pouquinho desse interessante livro, né? Uma pena que pouca gente conhece, e daqueles que conhecem muitas vezes fazem uma leitura superficial, e vendo aqui quanta coisa importante tem para nós estudarmos. Né? É claro, né, que quando se fala sobre química, sobre física, nós falamos sobre o mundo de um modo geral e as leis que regem o nosso mundo. Mas quando nós falamos de genética, nós já entramos no campo do espírito. Aí se torna muito mais interessante para nós, e não é à toa que nessa